18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Investigado por fraudes bilionárias, o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso novamente. Desta vez acusado de ocultar mais de 2 bilhões de reais na conta do pai dele e de comandar uma milícia privada. Investigações apontam que o ex-dono do Banco Master ordenou ataques, inclusive a jornalistas e adversários. Mensagens em um grupo de WhatsApp chamado A Turma revelam que ele ordenou quebrar todos os dentes do colunista Lauro Jardim, do Globo, simulando um assalto. Vorcaro também teria invadido sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público e até do FBI. Conflito no Irã chega ao 5º dia. Nesta quarta-feira, tropas americanas e israelenses ampliaram os ataques em Teherã, capital do país. O número de mortos subiu para mais de 1.000 pessoas. O Irã ameaçou lançar mais mísseis e drones contra Israel. O Conselho de Ayatolás deve eleger um novo líder ainda hoje. O presidente Lula voltou a criticar a guerra e fez um apelo para que os líderes mundiais busquem a paz na região. Lula lamentou a perda de força e credibilidade da ONU. A Polícia Civil vai pedir a quebra de sigilo telefônico dos acusados de estupro coletivo em Copacabana. O objetivo é encontrar mensagens que possam reforçar as acusações contra os 5 suspeitos. Hoje, os 2 últimos foragidos se entregaram à polícia. Entre eles, Vitor Hugo Semonim, filho do ex-subsecretário de Governança e Compliance do governo do estado. Todos os acusados se apresentaram sem aparelho celular e optaram por permanecer em silêncio. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje, começando com o destaque de Gustavo Santiago. Daqui a pouco, ao vivo e direto da delegacia de Copacabana, os detalhes completos sobre a prisão dos réus acusados no estupro coletivo. Outra investigação, Gabriela Chaim. Polícia Civil apreende 2 toneladas de drogas vindas direto da África. Matheus Mesquita. Secretaria de Fazenda do Estado passa a aceitar o pagamento do IPVA no cartão de crédito. João Pedro Barrocas, boa noite. Qual é o seu assunto? Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Olha, Sidney, o estupro coletivo contra essa adolescente em Copacabana reforça uma estatística de violência contra as mulheres. O número de feminicídios na cidade do Rio quase triplicou em apenas 5 anos. E o seu destaque, Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Sidney, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que é o ECA Digital, que passa a valer a partir do próximo dia 17, é a primeira lei brasileira a propor regras e punições às plataformas digitais. O texto traz normas inéditas para proteger crianças e adolescentes no ambiente online, Sidney. Eu sei que você convidou a Renata Tomás para explicar as principais mudanças. Quem é ela, hein, ô Chico? Ela é professora adjunta e coordenadora de graduação na Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, Sidney. Ô Barrocas, qual é o tema da pesquisa hoje? Porque hoje é o Dia Mundial da Obesidade. É por aí que você vai, é? É por aí. A Organização Mundial da Saúde alerta que a obesidade é uma doença crônica e afeta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Mais do que falar sobre peso, a data pede reflexão sobre saúde, qualidade de vida e acesso a cuidados médicos adequados. Ouvinte Tupi, nós queremos saber o que é mais difícil quando falamos em manter o peso ideal. Controlar a comida, fazer exercícios, dormir bem, equilibrar o estresse, ansiedade. Participe, dê a sua opinião. O WhatsApp da Super Rádio Tupi, você já conhece, é o 980 18 8880. 980 18 8880. Diga seu nome, seu bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. De repente é tudo ao mesmo tempo, hein, Barrocas? Vamos ver como é que os ouvintes vão destrinchar essa sua dúvida a partir dessa pergunta da pesquisa. Renata Victor, como é que você vai? Boa noite. Boa noite, Sidney, Barrocas, família Tupi. Hoje à noite não há previsão de chuva.
Amanhã, quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e ventos de fracos a moderados. Não chove no município do Rio. Na Baixada Fluminense, podem ocorrer chuviscos isolados. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus na região do Grande Rio. E daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para as regiões do estado do Rio. E no próximo bloco, obrigado, viu, Renata? Daqui a pouquinho, ao vivo, direto da delegacia de Copacabana, todos os detalhes mais atualizados, completos, como é que foi o dia, a tarde, sobre a prisão dos réus acusados do estupro coletivo de uma jovem, uma menor de idade. O Gustavo Santiago já está lá pronto para entrar. 18 horas, 8 minutos. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAU-RJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Olá, Álamo. Pode até parecer estranho, mas da Álamo Benefícios não importa o jeito que a situação se encontra. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Até ao contrário, faz sentido pra você. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame 4000-939, 4000-939. Álamo Benefícios. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de quinta-feira, uma lavagem perfeita, 2,2 quilos, 25,98. Nessa embalagem, 1,6 quilos, sai por 18,89. Detergente Limpão, 1,99 no app. Veja multiuso, 3,77. Amaciante P2 litros, 6,98. Papel familiar com 16 rolos, 15,98 no app. Contra filé, 49,90. Assim, 29,98. Carne moída Friboi, 500 gramas, 12,99 no app. Hambúrguer Pedigão, 13,98. Salsicha Pedigão, 9,98. Tequitos, 16,98. Carré, 13,95. Calabresa Sadia ou Seara, 18,98. Rede Economia. Economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Os maiores comunicadores na melhor rádio do Brasil. Tupi! De segunda a sexta, o programa Francisco Barbosa vai começar 13h. Logo depois da patrulha aqui na Tupi, com a pesquisa popular, a boa notícia, o site da Tupi, esportes, papo com Barbosa. Ah, coisa boa! 13h, logo depois da patrulha aqui na Tupi. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 12 minutos. Jornal da Tupi. Informação. Vamos agora à delegacia de Copacabana, onde está Gustavo Santiago. Gustavo, boa noite. Que informações novas você tem sobre esse caso que envolve uma menor de idade, um outro menor e 4 maiores de idade? Infelizmente, um caso de estupro. Que informações você tem? Boa noite, Sidney. Boa noite, Barrocas. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Os 4 criminosos... Gustavo, vamos pedir a nossa equipe técnica aqui que faça um novo contato para que você possa nos dar informações. Certamente ele iria citar os nomes de Matheus Veríssimo Joel Martins, 19 anos, Bruno Felipe dos Santos Alegrete, de 18 anos, Vitor Hugo Oliveira Simonim, de 18 anos, e João Gabriel, de 19 anos.
falta ainda um menor, porque o caso foi desmembrado, justamente por ser menor de idade. A diferença dele para os seus colegas é de 1 ou 2 anos, que tem 17, né? O ex-namorado da vítima, e foi a pessoa que a atraiu para o apartamento da família, e ela não sabia que lá encontraria outros amigos, né, dele, né, desse menor de idade. Então nós vamos voltar agora para ver se, complementarmente a essa notícia, o Gustavo consegue falar conosco. Gustavo Santiago, pode continuar. Sidney, me ouve bem então nesse momento? Muitíssimo bem. Então vamos lá, os 4 criminosos acusados de praticarem o estupro coletivo contra a jovem de 17 anos aqui em Copacabana já estão presos. Vitor Hugo Simeone, de 18 anos, se entregou no fim da manhã de hoje com a presença de um advogado e deixou a delegacia bem no início da tarde, ali por volta de 1h da tarde, 2 horas mais ou menos, sob manifestação da população. Ele foi transferido para a casa de custódia de Benfica. Vitor Hugo é filho do ex-subsecretário de Governança, José Carlos Costa Simonin, que foi exonerado pela Secretaria de Direitos Humanos, e a exoneração dele foi publicada no Diário Oficial do Governo hoje. Já Bruno Felipe dos Santos Alegrete, também de 18 anos, se entregou na delegacia de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e foi transferido também, assim como os outros 3 réus, para Benfica. Ontem, Matheus Veríssimo Joel Martins e João Gabriel Xavier Bertô, ambos de 19 anos, se entregaram à polícia, sendo que Matheus se apresentou aqui em Copacabana e João Gabriel na delegacia de Botafogo. Uma 5ª pessoa é investigada pelo crime e pelo fato de ser menor de 18 anos, ele não responde por crime, mas sim por ato infracional análogo ao crime. O Ministério Público pediu que ele responda pelo ato, mas não solicitou internação provisória nesse momento. Ou seja, ele não teve pedido de apreensão preventiva feito agora, e outras medidas cautelares ainda podem ser pedidas durante a investigação. A polícia fez um pedido urgente durante o plantão judiciário, porém o promotor de plantão entendeu que o caso não era situação de urgência para ser decidido no plantão. Então ele disse que o caso deve ser analisado pelo juiz responsável pelo processo no trâmite normal. Voltando a falar sobre Vitor Hugo, como eu falei anteriormente, ele chegou aqui na delegacia junto de um advogado, e o advogado falou que a acusação contra o criminoso foi precipitada. Vamos ouvir. A acusação precipitada, onde não foi até agora dado o direito de defesa ao Vitor. O Vitor tinha oportunidade de se manifestar antes até do decreto de prisão preventiva. Se tiver colhida a prova técnica e passado pela perícia e comprovar ser de alguém, esse alguém não tem como negar, né? Agora, gente, aqui nós estamos falando aqui de um fato a respeito de um suposto estupro. Nós temos que ver também o lado do consentimento. Pode ter havido também o consentimento. Nós temos que olhar para os 2 lados. O delegado responsável pelas investigações, doutor Ângelo Lage, falou sobre a fala do advogado. Eu tenho percebido muitos comentários nesse sentido, mas o inquérito policial, a autoridade policial, ela busca a autoria e materialidade do crime. Então, a partir do momento que eu tenho a autoria delimitada e eu tenho a materialidade do delito, eu posso fechar a investigação e mandar para o Ministério Público. Tanto é que o Ministério Público concordou que ofereceu a denúncia, que o Ministério Público ele poderia baixar para novas diligências, caso entendesse cabível. Inclusive, essa questão da oitiva não faz o menor sentido, porque você imagina se eu estiver investigando um traficante foragido, se eu preciso intimá-lo para ele vir depor. Evidentemente que ele não vai aparecer na delegacia, uma pessoa que já tem um mandado e é foragido da justiça. Então, esse tipo de diligência é completamente prescindível. Eu não tinha necessidade de ouvi-los, uma vez que, com as provas que eu consegui, que foram muito contundentes, eu não fiquei com nenhuma dúvida que dentro desse apartamento aconteceu esse crime brutal de estupro coletivo. Eu gostaria só de fazer uma correção. Eu falei agora há pouco condenados, mas eles são acusados. Nós falamos aqui ontem, mas vamos relembrar, o crime ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano, em um apartamento na rua Viveiros de Castro. A vítima recebeu uma mensagem de um colega da escola, convidando-a para a casa de um amigo. Ao chegar no prédio, o colega insinuou que fariam algo diferente. Ela estranhou e recusou a proposta imediatamente. Dentro do apartamento, o adolescente foi levado para um quarto, onde ficou trancada com 4 homens que insistiam para que ela mantivesse
tivesse relações sexuais. Diante da recusa, os agressores se despiram e praticaram o crime mediante violência física e psicológica. O laudo do exame de corpo de delito apontou múltiplas lesões como equimioses e escoriações no dorso e nas laterais do corpo, marcas na região glútea e sangramento na genitália compatíveis com a violência física recente. O caso de abuso sexual investigado pela Polícia Civil ganhou 2 novas vítimas em menos de 24 horas. Entre segunda e terça-feira, 2 mulheres procuraram delegacias para relatar terem sido vítimas de estupro cometido por participantes do mesmo grupo que responde pela agressão a essa adolescente. Sidney, eu volto com você. Ô Gustavo, tem uma expressão muito utilizada, a gente repete muitas vezes, mas não é todo mundo que sabe também, né? Audiência de custódia. Eu queria que você falasse sobre isso, porque tecnicamente é um procedimento obrigatório onde a pessoa que é presa, principalmente em flagrante, ela é levada à presença de um juiz, né, no prazo de 24 horas para avaliar a legalidade, a necessidade de manutenção ou não de prisão. Nesse caso aí, porque eles não foram presos em flagrante, a polícia não prendeu ninguém, tá certo? Eles se entregaram, é diferente. A polícia pode ter intermediado, pode ter apertado ali a investigação e tal, mas ela não prendeu ninguém. Nesse caso específico, tem audiência de custódia? Tem audiência de custódia sim, Sidney. Inclusive, amanhã acontece a audiência de custódia de Matheus Veríssimo. Vai acontecer a partir de 13h. Já os outros acusados, a audiência ainda não foi marcada. Como você bem disse, a polícia não prendeu ele, mas eles se entregaram. E pelo crime de estupro, eles passam ainda por essa audiência de custódia normalmente. Ouvinte, só, desculpe a gente repetir, para ficar mais claro, né? A gente sempre fala aqui como um slogan nosso, que é a notícia bem explicadinha, né? Veja bem, são 4 maiores de idade, tá certo? Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19 anos. Outro acusado, Bruno Felipe dos Santos Alegrete, de 18. Vitor Hugo Oliveira Simonim, de 18. João Gabriel Berto, de 19 anos. Dos 4, os advogados que se pronunciaram foram 2 deles. O advogado Ângelo Máximo, por quem deu entrevista nesta tarde, ele representa o Vitor Hugo Simonim. E ele declarou, como o Gustavo já disse, que o seu cliente não participou do crime e que é inocente. E ontem, um dos que se entregaram, João Gabriel Berto, teve também um pronunciamento do advogado dele, que emitiu uma nota também negando o envolvimento do jovem no caso. Está aparentando que os advogados estão seguindo um pouco esse caminho, alguma coisa como, ela sabia que eles estavam lá, ela consentiu, meu cliente não tem nada a ver com isso, embora quando ela foi à delegacia, não só o aspecto visual, na investigação, na observação do delegado, ela disse que recebeu agressões com puxões de cabelo, pancadas com mãos fechadas, socos, né? Pontapé no abdômen. Laudos policiais atestaram, exames de corpo de delito confirmaram agressões, múltiplas lesões, escoriações, hemorragias e tudo mais. Os outros advogados, os 2 outros que se entregaram, chegaram a falar alguma coisa? Até o momento não, Sidney. Nós até tentamos entrar em contato com eles, mas até o momento não tivemos retorno. Permaneça aí, Chico Otávio. Sidney, você informou que o promotor Carlos Marcelo Messenberg foi contra a internação provisória do menor, né, alegando que ele é primário. Porém, ontem nós conversamos com um advogado da família da vítima, da menina, e ele nos contou que esse rapaz constrangeu a irmã mais nova, uma menina de 12 anos, que por acaso estuda no mesmo colégio que esse menino, indo ao recreio onde ela fica, olhando, encarando a menina. Isso para mim eu não sou nenhum técnico, mas isso aí para mim é tentativa de constranger testemunhas, famílias, obstrução de justiça. Ô Chico, eu perguntei hoje diretamente ao delegado, que eu participei de uma entrevista no SBT News, e ele disse o seguinte, que também tomou conhecimento disso, mas não recebeu por parte da família e nem do advogado, que ontem nos disse aqui no Jornal da Tupi, que você está agora relatando em resumo, que ele não recebeu nenhum comunicado, nenhuma explicação, Entendi. Nada sobre isso, mas que ele iria procurar saber, mas que chegou sim ao conhecimento dele que teria ocorrido isso também. Agora, Gustavo, você que acompanha todos os dias, o delegado tem dito que a investigação está só começando, né?
Exatamente, a investigação está só começando, isso porque chegaram essas 2 novas denúncias, né? De que pelo menos 2 dos 4 acusados tenham envolvimento no mesmo crime de estupro há alguns anos atrás. Ou seja, a investigação está só começando, vai durar bastante tempo e a pena deles pode ultrapassar aí 20 anos de prisão. Sidney. Quem vai participar também com informações dessa conversa é o João Pedro Barrocas. Olha, Sidney, o delegado Ângelo Lages não tem dúvida, né, que houve realmente um estupro. Ele afirma que os exames de corpo de delito são coerentes com o depoimento da vítima. Agora, um detalhe que chama a atenção é que os investigadores não conseguiram encontrar os celulares nos endereços dos acusados, por enquanto. E todos eles se apresentaram na delegacia também sem os aparelhos celulares. Por isso, a Polícia Civil deve pedir a quebra do sigilo telefônico e telemático desses acusados, e isso vai ser importantíssimo, Sidney, porque com essa quebra você vai poder verificar mensagens e ligações entre os acusados. O que eles falaram? Eles combinaram o crime? O que eles disseram antes e depois do crime? Isso tudo é muito importante aí para o andamento das investigações. Mas, ouvinte, deu para entender que nós estamos lidando com um episódio, um caso, um crime envolvendo 4 adultos, 4 maiores de idade e 1 adolescente? Pelo seguinte, a lei brasileira, ela diz o seguinte: quando há um maior de idade, 18 para cima, ele está submetido ali, todos nós que somos maiores de 18 anos, né? A um eventual crime que tenha tipificação no Código Penal. No caso de alguém com menos de 18, o menino, por exemplo, o rapaz que a atraiu, ele, por ser menor de idade, ele teria um ato infracional, o ECA, né, que tem uma legislação que estabelece um tratamento diferenciado para menores de 18 anos. Então, o tipo de punição também muda. Então, maiores de idade, se condenados, é reclusão, é prisão. Já alguém com menos de 18 anos é medida socioeducativa, que se chama internação. A punição para reclusão, ela pode ser de 8 a 15. Inclusive, hoje no SBT News, o delegado disse que acredita que é o tipo do caso para 20 anos no mínimo, né? E pode ser acrescido se descobrir o seguinte: cárcere privado. Exemplo, tem um crime, mas você quer fugir daquele local onde você está, vai até a porta, você não consegue sair, você está preso, a chave não está com você. Isso aí é um outro crime que acresce aquela situação. Então, tem diferenciação entre uma coisa e outra. E quando é um estupro coletivo, por isso os advogados dos jovens estão se apressando a dizer que eles não participaram. Se descobrir que todos eles participaram, como? Se achar sêmen, esperma ou qualquer outra comprovação, por exemplo, no corpo de delito da jovem, já caracteriza um crime coletivo. Se é coletivo, é 2/3 a mais. Então o crime dá um salto. Por isso os advogados querem dizer, não participaram, não foi consentimento, tenta procurar assim, contemporizar. É o que os advogados estão fazendo o serviço deles de proteção do futuro que possa acontecer no momento eventual do prosseguimento dessa apuração. Sidney, embora o Gustavo tenha dado essa relevante informação de que a investigação está só começando, pelas palavras do delegado, o caso da menina, em termos investigativos, está encerrado. O caso provavelmente já foi relatado, a denúncia já foi feita contra os rapazes. Agora são as outras histórias que estão correndo. Ele deve estar aumentando o conjunto de provas, né, para, de maneira irrefutável, não deixar nenhuma dúvida para a justiça mais adiante. Alguma informação complementar, Gustavo? Sidney, desculpa, não entendi sua pergunta. Você quer acrescentar alguma outra informação? Senão eu vou liberá-lo também para você acompanhar aí o desenrolar. Mas você tem alguma coisa a mais para nos dizer? Somente, Sidney, eu só queria lembrar que amanhã acontece a audiência de custódia do Matheus Veríssimo. A partir de 1h a gente vai trazer a reportagem completa também aqui no Jornal da Tupi. 18h27. Quer ouvir informação? Segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade
Qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Olha a oferta! É a Páscoa Super Bom, bebê! Ninho em pó instantâneo ou integral lata, 380 gramas, R$16,98. Alho quilo, R$11,98. Óleo de soja 900 ml, R$6,78. Olha a oferta! Mini chicken perdigão de frango, 1 quilo, R$17,98. Carré suíno congelado corte, quilo, R$13,98. Brilhante em pó, limpeza total, 2,2 kg, R$16,98. Super Bom, faz parte da sua vida. Ofertas válidas de segunda a quarta. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Atenção motorista para o prazo do IPVA. Amanhã, quinta-feira, dia 5 de março, é dia de pagamento para quem tem veículo com final placa 6. O boleto deve ser emitido exclusivamente pelo site do Bradesco ou pelo portal da Secretaria de Fazenda para evitar fraudes. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O Fundo Monetário Internacional, FMI, projetava que o Brasil teria crescimento de 2,5% em 2025, abaixo da média da América Latina, mas o resultado oficial ficou ligeiramente abaixo, 2,3%. Já para 2026, os executivos do mercado financeiro apostam em expansão da economia de 1,8%, enquanto o FMI prevê que o crescimento será de apenas 1,6%. Se o resultado se confirmar, será ainda menor que o de 2025. Mas todas as projeções para este ano podem não se confirmar e serem ainda menores em função da guerra no Oriente Médio. Quanto mais tempo o conflito se estender, maior será o impacto negativo para a expansão da economia global. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Urgente, tá na hora de construir. No feirão da Leroy Merlin tem argamassa cerâmica AC1 a partir de R$ 9,90 e mais de 200 super ofertas. Quem constrói, vem pra Leroy. Leroy Merlin. Quarta, o famoso nem lá nem cá. E aí você lembra que tá só na metade do caminho para fazer do fim de semana suas mini férias. Então, ó, respira, visualiza a cachoeira e só vai. O governo do estado investiu mais de 6 bilhões em obras pelo estado e botou mais de 40 novas bases do Segurança Presente nos municípios. Então, já manda no grupo. Fui e só vai. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. É super, é super, é super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h31. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento? Você já viu na Chatuba porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros para você terminar a sua obra. Visite a loja mais próxima, consulte condições. E virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Paulo Lage, como é que está o trânsito na linha vermelha? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Complicada a movimentação por lá, Sidney. Teve acidente agora há pouco entre utilitário, carro e moto. Ocupa uma faixa no trecho da cidade universitária, ali no fundão, para quem vai rumo à Baixada Fluminense. Obviamente, trânsito por lá já gera impactos a partir do acesso por São Cristóvão. Volta a piorar mais à frente também no acesso para a Ilha do Governador e também na cabeceira do Aeroporto Internacional.
Se você está pensando em seguir pela Avenida Brasil, nem está tão diferente assim. Pelo contrário, lentidão até bom sucesso, com a diferença que melhora mais à frente, passando pela Penha e também na chegada a Cordovil, ali na subida para o Parque das Missões. Mais de 19 bilhões de reais de investimento em ações que melhoram o turismo em nosso estado. Aproveite para viajar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem mais. O Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Segue a líder. Sim, quero ouvir sim. Tiago Souza, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Situação também complicada no trânsito aqui na região central do Rio. Aqui mesmo na rua Santa Luzia, o trânsito é lento em toda a extensão da via. Trânsito lento também, Sidney, em toda a extensão da Rua México, assim como na Avenida Graça Aranha. A Avenida Almirante Barroso tem trânsito lento nos dois sentidos. Na Rua da Assembleia, Rua Rio Branco, e também na Avenida Presidente Vargas, o trânsito está complicado nessa volta para casa de quarta-feira, Sidney. Ô, Tiago, 18h33, normalmente tem esse trânsito intenso ou você está destacando porque não tem? Tem um trânsito carregado, mas não é esse ponto como imaginei te ouvindo agora. Aconteceu alguma coisa? É só mesmo o fluxo de veículos. Realmente mais carros é difícil, normal, né? A gente acompanhar o trânsito, ainda mais aqui na Rua da Rádio, né? Na Rua Santa Luzia, essa hora é bem tranquilo, mas hoje está diferente. Isso aqui é que eu acho, Thiago, nós nos acostumamos um pouquinho com esse período aí de férias e vários feriados. Na verdade, está tendo muito mais carros do que tinha antes, então a gente já começa a achar estranho, né? E por isso você já relatou e me fez bem. A dica é pegar o metrô, né? Já quer, a alternativa é pegar o metrô. Valeu, Thiago, obrigado aí. 18h34. Agora, na sequência, João Pedro Barrocas. Que informação você destaca, João Pedro? Olha, Cid, nesse caso aí do estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, chama a atenção para números cada vez mais preocupantes em relação às mulheres. O número de feminicídios só na cidade do Rio quase triplicou entre 2020 e 2024, passando de 18 para 51 casos por ano. Os dados são do chamado Mapa da Mulher Carioca, que é um levantamento da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Esse estudo aponta que 60% dos feminicídios são cometidos por parceiros ou ex-parceiros. E mais, 75% ocorrem dentro de casa e 7 em cada 10 vítimas são mulheres negras. 78,4% dos atendimentos por violência na rede de saúde envolvem mulheres e 43,2% dos casos o agressor é o parceiro ou o ex. Também há uma alta incidência, né, Sidney, das chamadas vulnerabilidades. Foram registradas mais de 8.300 tentativas de suicídio e automutilação, a maioria entre mulheres, e 65% também dos casos de intoxicação. Entre menores, né, como foi o caso em Copacabana, houve 5.700 notificações de violência contra adolescentes e quase, veja só esse número, quase 90% das vítimas de violência sexual eram meninas. A maioria dos casos aconteceu dentro de casa e foi cometida por familiares. Então esses números mostram aí que as mulheres ainda são as maiores vítimas da violência e apesar das leis mais rígidas, Sidney, a estatística não para de crescer. Ô Chico Otávio, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi ótimo o Barroco de trazer informação, mostram alguns retratos, alguns recortes, né, importantes. Você veja, 50% das mulheres que são agredidas estão na faixa etária de 30 a 49 anos de idade, 50%. O segundo grupo são as mais jovens, de 18 a 29 anos, 29,4%. E o terceiro, mais de 50 anos, 15,5%. E o Barroco se lembrou aí um detalhe importante. Normalmente, 97,3% dos autores de feminicídio são homens, mas é um parceiro íntimo, ou é o marido, ou é o noivo, ou o namorado de algum tempo. Isso dá quase 60%, 59,4%. O segundo, que também é um parceiro íntimo, mas é do passado, um ex, né? É 21,3%. Porque a gente ouve muito dizer assim, não aceitou o relacionamento, o fim do relacionamento, ela tá com outro e ele não aceita, vai lá e mata. É um percentual menor. Agora, do parceiro íntimo significa o seguinte, que deve ter muita mulher agredida por homens que acabam aceitando aquela condição, não registram BO, não fala com ninguém e se não apanha todo dia, apanha dia sim, apanha dia não, ou acha que vai melhorar, ou não tem para onde ir, ou não tem meios de sustentar. Ou seja, esse número pode ser ainda maior. Pode ser ainda maior. Exatamente isso, Barrocas. Sidney, lembrando aqui que as pessoas acima de 60 anos
são as maiores vítimas de golpes digitais no Brasil. Triste do país que não respeita as nossas crianças, as nossas mulheres e os nossos idosos. E nem os nossos negros, porque 62,6% de pessoas agredidas, mulheres agredidas, são negras. 62,6%. Brancas estão na faixa de 36,8%. Então, além das pessoas pretas sofrerem tudo que a gente sabe na nossa sociedade, né, o racismo estrutural, também as mulheres são vítimas disso. Eu aconselho, hoje até disse isso também na televisão, eu vou repetir, é fácil falar e difícil fazer. Reconheço, sei que sim, eu sou homem também, então já um homem maduro, não sou uma mulher, né, que pensa de uma maneira diferente. É abrir o BO. Tem que abrir o boletim de ocorrência, porque só com o boletim de ocorrência, mulher, você agredida, você vai ter condições de ter uma medida protetiva, por exemplo. Você vai ter uma medida, um passo de poder impedir aquele homem que já se habituou a te agredir. Mesmo assim, 13% das mulheres que têm medida protetiva garantida também são agredidas. Não é certeza de que você não será, mas é muito mais provável que você não será se você abrir um BO do que você se silenciar, porque senão acontece aquilo que eu disse no início da nossa conversa. Você vai apanhar sempre e não vai ter ninguém para te socorrer, porque ninguém sabe às vezes, só você, e porque acha que o marido e a mulher ninguém mete a colher. Não tem essa não. Violência não pode, agressão não pode. É preciso que nós tenhamos uma maneira cordial, civilizada de tratar homens e mulheres, mulheres e homens, e não importa que tipo de família você tenha. Respeito acima de tudo. 18h39. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Na feirinha do Mega Box você encontra ovos brancos, cartela com 30 unidades, 15,95. Batata inglesa, quilo, 5,95. A partir de 5 quilos, sai por 5,53. Tomate italiano, quilo, 6,95. A partir de 5 quilos, sai por 6,46. Coco verde, unidade, 3,69. Melancia, quilo, 3,99. Banana prata, quilo, 7,95. Mega Box, muito por muito pouco. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Dia Mundial da Obesidade. A Organização Mundial da Saúde alerta que obesidade é uma doença crônica e afeta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Mais do que falar sobre peso, a data pede reflexão sobre saúde, qualidade de vida e acesso a cuidados médicos adequados. Ouvinte do Tupi, nós queremos saber, o que é mais difícil quando falamos em manter o peso ideal, hein? Será que é controlar comida, fazer exercício, dormir bem, equilibrar a ansiedade, o estresse? Responda, 980-18-8880, 980-18-8880. Super Rádio Tupi. Venha para o maior evento da engenharia, agronomia e geociências do Rio de Janeiro. O CREA Aqui. 19 de março, às 8 horas, no Armazém 3 do Pier Mauá. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza, começou na rede economia. Promoções de quinta-feira, uma lavagem perfeita, 2,2 quilos, 25,98. Nessa embalagem, 1,6 quilos, sai por 18,89. Detergente Limpão, 1,99 no app. Veja multiuso, 3,77. Amaciante P2 litros, 6,98. Papel familiar com 16 rolos, 15,98 no app. Contra filé, 49,90. Assim, 29,98. Carne moída Friboi, 500 gramas, 12,99 no app. Hambúrguer Perdigão, 13,98. Salsicha Perdigão, 9,98. Tequitos, 16,98. Carré, 13,95. Calabresa Sadia ou Seara, 18,98.
Rede Economia. Economia é aqui. Para fechar o dia bem informado, o Giro Esportivo atualiza as notícias do seu time. Edilson Silva. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite, com as notícias do esporte. Na noite da Night gostosa, gostosa, gostosa do Rio. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite. Giro Esportivo. Com Edilson Silva. Giro Esportivo. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h43. Jornal da Tupi. Esporte. Alô, Sérgio Guimarães, que informações você tem do Flu? Boa noite. Boa noite, Sidney. Tudo bem? Tudo ótimo. Alô, Sidney. É isso, Tudo bem? Senti falta dessa alegria de sempre aí. Você é muito bem informado sobre o Flu. Que notícias você tem do Tricolor para tranquilizar o Barrocas? Para tranquilizar o Barrocas? Tricolor. Não sei se vai tranquilizar com o nome que eu vou falar aqui. Fluminense acaba de fechar o contrato com Alisson. Jogador, é uma surpresa para a torcida, ele estava sem espaço no São Paulo, está sendo encaminhada essa contratação, o jogador chega por empréstimo até o fim de 2026 e é o 6º reforço do clube na temporada, foi liberado pelo São Paulo para viajar ao Rio, vai realizar exames médicos, assina contrato, empréstimo gratuito até dezembro, entre aspas, gratuito entre aspas, porque o Fluminense assume 100% dos salários e o clube garantiu uma opção de compra em 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais. Ele jogou no Vasco em 2013. Mas o Alisson, tem um Alisson goleiro também, não tem? Que foi da seleção mas brasileira. Esse aqui é o Alisson ALISSON. Qual é a função desse Alisson aí? Qual é o... Esse aqui é volante e pode ser aproveitado também jogando como terceiro homem de meio de campo. Ele atua... E o outro Alisson é goleiro. Ele atua, esse do Fluminense agora, ele atua em que área? Quem é o titular do Fluminense hoje? Ainda é, né? O titular é Lúcio Acosta, que joga por ali, Martinelli também joga por ali, Ganso joga por ali, Savarino, se quiser, joga por ali também, mas ele tá vindo porque o Zubeldia, que foi treinador dele no São Paulo, o considera como uma espécie de Lima. O Lima que jogou pelo Fluminense e agora está no México. E ele considera, Zubeldia, que o Alisson pode suprir aquilo que o Lima poderia mostrar para ele no Flu. É um coringa, né, Sérgio? É uma espécie de coringa, isso aí. Tem Barrocas, 33 anos. É bom ter alternativa, porque do jeito que tá, um monte de campeonatos ao mesmo tempo, né? Você às vezes não tem que poupar um, outro se machuca. É bom você ter peças de reposição, né? Vai acabar precisando dele, mas é o famoso quem, né? Para reforçar o banco. Eu quero saber mesmo, Sérgio, é do nosso novo camisa, não, camisa 9 não, mas o nosso novo atacante, o Castilho, que também é... O Carrasco do Flamengo? Carrasco do Flamengo, que ainda não entrou no bid, no boletim informativo diário. Que também tem o nome de goleiro, né? Que é o grande goleiro Castilho. E vai ganhar uma homenagem tendo o número do Castilho, do grande Castilho, aí vai ser diferente, né? De repente pode ganhar a camisa número 1. Pode Já ser. pensou que seria diferente o atacante com a camisa número 1? É verdade, o Castilho foi um de Castilho, né? goleiro. Que é o Castilho, é o Castilho que tem a história da leiteria? Eu não sei. Acho que é. A história da leiteria, não é isso? O nosso Barça, Gabriel Andreso, que sabe tudo de futebol, pode nos ajudar também nessa, Sidney. Diga, Andreso, você pode ajudar o Sérgio? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sidney, amigos do Jornal da Tupi. O Castilho era leiteria porque não passava nada, né? Aí o apelido de leiteiro passou a ser pro goleiro que pegava tudo. E agora, curiosamente, o Fluminense traz um jogador que tem o mesmo sobrenome que ele. Castilho, que é um dos únicos jogadores que tem um busto no Fluminense. Perfeito. E calha de ser agora um jogador com sobrenome parecido assim com o dele, quase o mesmo, né? E que agora vai pro Fluminense. Você sabe que o apelido dele é Barça, né? Ô, Sérgio, lembrando aí, tudo. Lembrando que o Castilho é um herói tricolor, ele chegou a amputar um dedo para poder jogar o... Meu Deus do céu. Vamos verdade, lá. É fato, certo. É a história do Fluminense. Agora, só rapidamente. Você sabe quantos jogadores já saíram do Fluminense? Não. Wallace Davi, 1. Manuel, 2. Thiago Silva, 3. Thiago Santos, 4. Keno, 5. Everaldo, 6. Fuentes, 7. Lima, 8º. Lavega, 9º. Lescano, 10. Sabe quantos já chegaram? James, Arana, Savarino, Julián Milan, Rodrigo Castilho e hoje
Alisson. Renovação é isso. Valeu, Sérgio Guimarães. E o Vasco da Gama tá com novidade também. Treinador novo, vi lá que botou camisa preta. O Renato Gaúcho já chegou chegando. E aí, alguma novidade, Andreso? Tudo bem, Sidney, mais uma vez. E olha, realmente o Renato Gaúcho hoje foi apresentado oficialmente como novo técnico do Vasco. Conforme nós já tínhamos anunciado ontem aqui que isso aconteceria durante o dia de hoje e se confirmou. Renato Gaúcho que falou especialmente em levantar o moral dos jogadores que anda abalado com a sequência de resultados ruins. O Vasco não vence há 5 jogos, é a lanterna do Campeonato Brasileiro e até por isso nós ouviremos o Renato falando agora, ele destacando que a prioridade é tirar o Vasco da zona de rebaixamento no Brasileirão. O Vasco, ele tem 3 competições. O Brasileiro, que é prioridade. Sempre vai ser o Brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando. A gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Não vai ser nada fácil para a gente também. Mas, como te falei, nós temos 3 competições e a gente vai procurar sempre andar nas 3. Mas, sem dúvida alguma, se tiver que parar para pensar alguma, a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro. Esse, portanto, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, novo técnico do Vasco, destacando, portanto, que voltar a vencer no Brasileiro é a coisa mais importante. Ele que já estreia contra o Palmeiras no próximo dia 12, justamente nesta competição, mas sem também fechar as portas para a Copa do Brasil e Sul-Americana. A diretoria entende que o Vasco em competições de mata, competições eliminatórias, pode chegar longe, sobretudo com a experiência de um técnico como ele, que inicia sua 3ª passagem pelo clube de São Januário. Gostei, metas claras, né, e pouco papo, é isso, mais é no campo. Valeu então, Andreso, 18h49. Futebol, economia, política. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Quarta, o famoso nem lá nem cá. E aí você lembra que tá só na metade do caminho para fazer do fim de semana suas mini férias. Então, ó, respira, visualiza a cachoeira e só vai. O governo do estado investiu mais de 6 bilhões em obras pelo estado e botou mais de 40 novas bases do Segurança Presente nos municípios. Então já manda no grupo. Fui e só vai. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAU-RJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de quinta-feira, uma lavagem perfeita, 2,2 quilos, 25,98. Nessa embalagem, 1,6 quilos, sai por 18,89. Detergente Limpão, 1,99 no app. Veja multiuso, 3,77. Amaciante P2 litros, 6,98. Papel familiar com 16 rolos, 15,98 no app. Contra filé, 49,90. Assim, 29,98. Carne moída Friboi, 500 gramas, 12,99 no app. Hambúrguer Perdigão, 13,98. Salsicha Perdigão, 9,98. Tequitos, 16,98. Carré, 13,95. Calabresa Sadia ou Seara, 18,98. Rede Economia. Economia é aqui. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Renata Victor, nós temos informações aí da previsão do tempo para o estado do Rio? Tenho sim, Sidney. Amanhã, quinta-feira, o dia será de sol forte e calor no interior do estado. No norte e noroeste, o dia será abafado. Os termômetros podem marcar 35 graus em Campos e Itaperuna. Por causa do calor,
podem ocorrer chuvas de verão com raios no final da tarde. Na região serrana e na Costa Verde, o dia começa aberto, mas o aquecimento favorece pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Petrópolis, máxima de 27 graus e em Paraty, 30 graus. Já na região dos lagos, o tempo segue firme, ensolarado, com ventos moderados. Em Cabo Frio, o termômetro pode chegar aos 30 graus. Super Rádio Tupi. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Você quer um banco completo que agiliza a sua vida e te trata bem? Se liga no recado da Simone Mendes. Muda, vem pro Agibank ser cliente agora. O Agibank é seu novo banco. Não tem sofrência, é outro patamar. É hora de mudar. Vem pra cá, meu povo. Esquece o teu ex e vem pro novo. Vem pro Agibank, meu povo. Chega de sofrência, muda pro Agibank. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h54. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento? Você já viu na Chatuba? Porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros para você terminar a sua obra. Visite a loja mais próxima, consulte condições. Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E quando o assunto é medicamento genérico, escolha a marca número 1 em qualidade e recomendação de médicos e farmacêuticos. Se é padrão Medley, assine embaixo e pede Medley. Vamos saber do Paulo Lage, como é que está o trânsito na Barra da Tijuca. Paulo Lage está de volta. Estou de volta, sim, Sidney Rezende. Agora, para destacar a Orla, Avenida Lúcio Costa, atenção que tem acidente entre carro e moto. Uma faixa segue ocupada na altura do condomínio Ocean Drive. Para quem vai em direção ao Recreio, obviamente, trânsito por lá já começa a apresentar impactos a partir do acesso pela Avenida Ayrton Senna. Aliás, a pista contrária está bem pior dessa via, em direção à linha amarela, o motorista encontrando lentidão já a partir do Cebolão até pelo menos a chegada ao antigo Terra Encantada. Mais à frente, no trecho da Gardenia Azul, chegando ao Giro do Cebolinha, também movimento bem ruim. Quem vai seguir para Taquara, a alternativa até poderia ser a Salvador Allende, só que esta via também tem um acidente próximo do Rio Centro, para quem vai em direção ao Transolímpico, uma colisão envolvendo 2 carros, complicando muito a passagem pela via, já no acesso para a Avenida das Américas. Por lá, o motorista seguindo para o Recreio dos Bandeirantes também perde tempo no campo de golfe olímpico e também na própria chegada ao Recreio. E quando o assunto é medicamento genérico, eu escolho a marca número 1 em qualidade, recomendação de médicos e farmacêuticos. Se é padrão Medley, assine embaixo e pede Medley. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, Brasília está pegando fogo, né? Porque a Justiça Federal em São Paulo manteve nesta quarta-feira a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E evidentemente mexe com o mundo político na capital federal. Que informações você tem, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha, a nova prisão do Vorcaro, ela elevou muito a temperatura política aqui em Brasília, porque ele tinha relações muito próximas e muito promíscuas com políticos, com gente do judiciário, e a apreensão dos celulares que pela Polícia Federal, na medida que eles vão conseguindo analisar as informações, vem revelando coisas espantosas, né? Ele foi preso hoje porque ficou evidente que ele continuava praticando crime
há um fato muito grave de ameaças a jornalistas, né? Uma coisa que também agravou mais a situação, envolvimento de funcionários do Banco Central que deveriam fiscalizar e coibir essas operações ilegais que ele vem fazendo, né? Isso ainda não vazou nenhuma informação com relação aos políticos, porque eles têm direito a sigilo, né? Eles têm prerrogativas que garantem o sigilo das investigações. Mas a coisa tá tensa aqui. Azedo, se você me permite, eu já vou ler uma nota que o Otávio Costa, presidente da ABI, nos mandou, né, porque realmente as investigações deram conta que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, planejou um ataque físico, que é covarde mesmo, né, criminoso, contra o jornalista Lauro Jardim, colunista de O Globo. Só que, nesse preciso momento, temos uma informação aqui que o Barrocas vai nos passar, pelo menos em uma frase só, mostrando a gravidade desse episódio. O que houve, Barrocas? Pois começa a sair aqui a informação de que o sicário, né, que seria um dos cúmplices aí do Vorcaro, teria tentado se matar na cadeia, né? Essa é a informação que está saindo aqui nesse momento aqui em alguns sites. É uma informação muito grave, né? Que a gente tem que apurar direitinho para ver se é verdade. Tem até que ele é reanimado na prisão e tal. A gente está analisando isso aqui para poder passar com todos os detalhes aí para vocês. Que mostra a gravidade da lama desse episódio. Nessa nota aqui do Otávio Costa, presidente da ABI, ele diz o seguinte: a intenção de simular um assalto para agredir jornalista com ordens explícitas de quebrar todos os dentes do profissional revela um método de gangsterismo que tenta silenciar a imprensa por meio do terror e da violência física. Não toleramos que métodos de milícia ou de organizações criminosas sejam utilizados para intimidar a imprensa brasileira. Voltando, nós estamos num caso em que alguém, se for verdade a notícia, né, que está já em todos os sites, tenta pelo menos, né, se suicidar, um colaborador, né, do Vorcaro, demonstra o grau de desespero que está acontecendo em torno do banqueiro, né, Zeto? É uma coisa assim impressionante. Esse caso está ganhando uma dimensão inacreditável, porque além do impacto que isso teve, que está sendo absorvido. Perdemos o contato com a Azedo? Vamos tentar novamente. Enquanto isso, nos alimente de informações. Pois aí, o que está saindo aqui, Sidney, é que o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que é apelidado de sicário, né, que é um dos braços direitos aí do Daniel Vorcaro, ele teria tentado se matar na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Ele foi atendido pelo SAMU e não havia informações ainda sobre o estado de saúde dele, tá? Ele foi preso junto com o banqueiro Daniel Vorcaro, aí, acusado de chefiar essa organização criminosa. O sicário seria o responsável por monitorar todos os adversários e jornalistas, né, para poder... O tal do grupo A Turma, né? Ele era daquela entourage, vamos dizer assim, que, a mando do Vorcaro, fazia o serviço sujo, bem coisa de gangster mesmo. E a denúncia é que ele recebia R$1 milhão para planejar essas agressões. Deixa eu explicar para o ouvinte por que o nosso cuidado aí, o Barroco está lendo com calma, porque como a informação não foi apurada pelo Jornal do Tupi diretamente, nós estamos nos utilizando aqui de terceiros e a gente procura as melhores mídias, as de maior credibilidade, e a gente cruza informações também. Por isso nós resolvemos dar. Às vezes, quando um veículo só anuncia, com todo respeito, a gente espera um pouquinho, vai apurar, depois a gente anuncia. Como os demais veículos citaram isso, né? Vamos ver se voltou o Azedo, ainda não, né, Tavares? Chico Otávio, que coisa isso aí, vai só piorando, né? É uma árvore com raízes muito profundas. Basicamente, essa prisão preventiva, na minha opinião, foi decidida porque havia uma conversa entre o Vorcaro e esse cidadão sicário, em que o Vorcaro mandava o sicário agredir um jornalista, nosso colega querido Lauro Jardim, quebrando todos os dentes dele. Então havia motivação.
E detalhe, esse apelido sicário é um apelido nada simpático. Quem acompanha, por exemplo, a mais braba situação do tráfico de drogas na Colômbia, haverá de lembrar da biografia do Pablo Escobar e os sicários, né? Que eram aqueles assassinos por encomenda determinados por Pablo Escobar que deveriam agir. Eles chegaram lá, explodiu o Ministério da Justiça, eles tentaram derrubar o avião, né, com o presidente dentro, e esses sicários matavam policiais. Então, alguém que ganha um apelido como jornalistas. Jornalistas, inclusive, eles bombardearam jornais, né? Então, esse nome sicário não é nada simpático. Se alguém um dia me chamar de sicário, eu não vou nem nunca admitir que isso seja repetido, porque é um absurdo, né? Bem, perdemos o contato mesmo com o Azedo, né? Vamos prosseguir aqui, que temos aqui outras atividades. Sendo possível, ele volta. 19:02. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Em 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher. E para homenagear as visitantes, o Parque Shopping Campo Grande e o Senac RJ promovem serviços e oficinas gratuitos entre amanhã, quinta-feira e sábado. As atividades vão acontecer no piso L2, sempre das 6 às 9 da noite. Super Rádio Tupi. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza comercial na Rede Economia. Promoções de quinta-feira, uma lavagem perfeita, 2,2 quilos, 25,98. Nessa embalagem, 1,6 quilos, sai por 18,89. Detergente Limpão, 1,99 no app. Veja multiuso, 3,77. Amaciante P2 litros, 6,98. Papel familiar com 16 rolos, 15,98 no app. Contra filé, 49,90. Assim, 29,98. Carne moída Friboi, 500 gramas, 12,99 no app. Hambúrguer Pedigão, 13,98. Salsicha Pedigão, 9,98. Tequitos, 16,98. Carré, 13,95. Calabresa Sadia ou Seara, 18,98. Rede Economia. Economia é aqui. Dia 6 de março, no Qual Stage, Bryan Adams com sucessos que marcaram gerações. Dia 8 de março, a banda sul-coreana K-Pop 82 Major. E dia 15 de março, o show dos bonecos de Maria Clara e JP. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Todo mundo vai sorrir. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:05. Especial do Chico Otávio. Sidney, no próximo dia 17 passa a valer o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente para a área digital, né? E uma das grandes novidades é a existência de regras e punições para as plataformas digitais. Elas estão sendo chamadas às suas responsabilidades, né? O texto traz normas inéditas para proteger crianças e adolescentes no ambiente online. Eu prefiro, em vez de dar os detalhes, ouvir a nossa convidada, que é a professora Renata Tomás. Ela é professora adjunta e coordenadora de graduação da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professora? Obrigado aí pelo seu tempo. E eu já vou começar fazendo uma pergunta. O que é o ECA Digital? Boa noite, Chico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. É um prazer falar com vocês e de um assunto tão importante, né, que é a segurança e a proteção de crianças e adolescentes. Bom,
O ECA Digital, como você disse, é o estatuto que vai cuidar dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. É a lei 15.211 que entra em vigor, né, no dia 17 agora de março. E o objetivo é justamente dar as garantias que as crianças já tinham no mundo offline, ou seja, no mundo concreto, no mundo físico, aquilo que a gente entende como proteção, garantir que elas também tenham no mundo virtual, garantir que elas também tenham proteção quando elas estiverem jogando, quando elas estiverem assistindo um desenho, um vídeo, quando elas estiverem falando com alguém, de modo que esses ambientes, né, esses sites, essas plataformas, tenham mecanismos de proteção, como se fossem portinhas, portões, janelas, trincas, que vão mantê-las em segurança. Professora Renata, e o que muda para as plataformas digitais em termos de responsabilidade? Super importante isso, né? A responsabilidade sempre recai muito sobre a família, mas uma inovação importante do ECA Digital é justamente nomear as responsabilidades das plataformas. Elas vão ser obrigadas a, por exemplo, oferecer ferramentas de supervisão parental. O que é isso, né? E oferecer isso de modo fácil. Não é que elas não ofereçam hoje, mas nem sempre é fácil. Então, elas vão ser obrigadas a oferecer isso de modo bastante acessível para as famílias, que são aplicativos, que são formas de as famílias acompanharem, por exemplo, a presença das crianças no mundo digital. Definir quanto tempo a criança vai poder ficar ali, que sites ela vai poder acessar. É uma forma de a família poder saber o que a criança, o que o adolescente está fazendo. E não só as mídias, né, as plataformas de mídias sociais, mas todos esses ambientes, todos os sites em que as crianças comumente participam vão ter que oferecer esse tipo de ferramenta. Professora, só uma curiosidade, a senhora pode definir para a gente o que é uma plataforma e quem são essas maiores plataformas e que tipo de sanções estão previstas para quem não cumprir a lei? Olha, as plataformas são essas empresas, né, que oferecem serviços de comunicação. Pode ser uma plataforma de mídia social, como o Instagram, como o TikTok. Pode ser uma plataforma de jogos, né, como o Roblox. Pode ser uma plataforma de streaming, né, para poder transmitir filmes, desenhos. E quando esses ambientes, essas plataformas não cumprirem as obrigações que a lei determina para elas podem ser multadas de acordo com o número não só de pessoas cadastradas nela, mas também de acordo com o lucro que elas têm a cada dia. Então, essa punição, essa sanção pode ser tanto financeira, de acordo com o tamanho dessa empresa, quanto ela pode ser também de outras formas, como derrubando o conteúdo ou respondendo civil e criminalmente, a depender da violação que ela cometer, né? Professora, hoje, sem regras, quais são os grandes riscos que as crianças correm nas redes sociais? Olha, os riscos são de muitas ordens, né? Mas eu vou concentrar aqui em um, que é a quantidade de pessoas diferentes com que as crianças podem falar sem saber, né? Então, é muito importante, e a lei vai prever isso, que as crianças circulem nesses ambientes, que elas criem contas com a idade que elas têm. Isso vai ser muito importante, porque esses ambientes, eles vão ter que fazer uma verificação da idade das crianças. Não vai ser mais possível nem permitido que simplesmente o adolescente ou a criança diga lá, tenho 18 anos, e aí tenha acesso a todo tipo de conteúdo nocivo, conteúdo sexualmente explícito, conteúdo de abuso de drogas, enfim, uma série de coisas que não são adequadas para as idades. Então, essas empresas vão ser obrigadas a verificar a idade, né? Então, vão ter que desenvolver formas de verificar essa idade para que as crianças e adolescentes possam estar protegidos. E uma vez que eles estejam usando uma conta que tem a idade correta deles e delas, várias funcionalidades vão funcionar de acordo com essa idade.
E isso vai impedir ou vai proteger, pelo menos essas crianças e adolescentes, por exemplo, de lidar com outros adultos ou com perfis de pessoas que são desconhecidas para elas ou de acessar um conteúdo inadequado para a idade delas. Professora, e os pais e parentes? O ECA Digital prevê também obrigações para eles? Certamente, né, a responsabilidade das famílias continua valendo. Uma delas é que todas essas contas, né, quando uma criança ou um adolescente cria uma conta para jogar, para assistir algum conteúdo, essa conta vai ter que ser obrigatoriamente vinculada à conta de um responsável, o que garante, né, ou que melhora a supervisão que a família vai poder fazer com essas crianças. Outra coisa que vai ser cobrado dos pais é esse cuidado na exposição das crianças. Então, muitas vezes os pais gostam de tirar uma foto, fazer um vídeo, publicar. Às vezes acha, né, imagina que só um parente está vendo, só um amigo está vendo, mas na verdade muita gente pode estar vendo essa foto, essa imagem, né? Então, dos pais e dos responsáveis se espera isso, né? Que se exponha o mínimo possível as imagens dos seus filhos, das suas filhas nos meios digitais. E também criar as contas de acordo com a idade da criança e do adolescente, né? Não permitir que a criança e o adolescente entre nesses sites e nessas plataformas com uma conta como se fosse um adulto, porque é justamente a conta com a idade correta que vai impedir essa criança de acessar conteúdos inadequados ou de ser acessada por estranhos, por exemplo. Excelentes observações. Renata Tomás, a nossa convidada, professora adjunta, coordenadora de graduação da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, a quem agradecemos muito pela participação. E ela é cofundadora também da Rede de Pesquisa em Comunicação, Infâncias e Adolescências, Recria. Eu aproveito e chamo a atenção, você ouvinte, que tem mais idade também. A gente brinca, né? A gente tem mais idade, a gente não é nativo digital, né? A gente chegou depois. A garotada já está aí nesse negócio, já domina. Sabe uma maneira que eu acho, uma sugestão, né? De você fazer um contato com seus filhos, conversar em casa, é se interessar um pouco pelo universo deles, mas não pela maneira repressiva. Desliga isso, não faça aquilo. Procure se aproximar. Ô filho, sabe que mamãe e papai não entendem muito nada disso não. Estava ouvindo hoje a Tupi, tinha lá uma professora, falou um negócio interessante. O que você na verdade, busca o quê? Você navega o quê? Como é que é? Mostra pra mim ou fala pra mim o que é. Vai aos pouquinhos, vai tomando conhecimento para que o adolescente, o jovem, ele comece a não ter medo de conversar com você de maneira mais tranquila, porque no início ele vai dar uma mentiradazinha, né? Só ouvir música e tal. Com o tempo saber que é game, que conversar com um, com outro, tenta entender. E com o tempo, aí sim, em comum acordo, defina o tempo de uso, defina que páginas ele está ou ela está, que permissões que a pessoa tem, a criança tem para navegar e o que sites são. Procura se inteirar. Pode ser que você se surpreenda de maneira negativa e pode ser o oposto também, que você acha incrível que seus filhos estão fazendo ali uma navegação muito bacana, muito legal, muito importante. Não pode deixar completamente solto, porque não é possível que a gente, com a idade que a gente tem, com a vivência que a gente tenha menos conhecimento de um garoto de 12 anos, 11 anos, 10 anos, 15 anos. Óbvio que não, né? A gente tem mais experiência. A criança não saca muito certas maldades da vida, mas a gente tem conhecimento. Não deixa celular na mão do seu filho, da sua filha, assim, para que a rua decida por onde deve andar, navegar e que amigos deve ter. Certo ou errado, Barroca? Você tem muitos filhos pequenininhos aí, não é? Certíssimo, Sidney. Eu estava até conversando com o João Tavares sobre isso, porque no YouTube, por exemplo, tem o YouTube Kids, que em tese é mais seguro para o uso das crianças. Só que aconteceu um problema comigo. Eu estava assistindo conteúdos de futebol, aí de repente a criançada pediu, pai, bota. Aí eu não botei no YouTube Kids, continuei no meu perfil, aí botei lá um desenho bem tradicional e inocente, e aí o algoritmo vai sempre sugerindo e colocando automaticamente outros vídeos parecidos. Você esqueceu, né, que você... que eu estava no meu na perfil. Sua página, no seu aí perfil. foi colocando outros desenhos, mas de repente apareceu um desenho que teoricamente não é o mesmo desenho, né? Porque era mais malicioso, tinha conteúdo de violência. Eu falei, vamos apagar isso aí. Aí apaguei.
É isso, gente, vamos pelo diálogo, pela conversa. Tem que Vamos ficar embora. de olho, né? Tem que ficar de Boa, olho. Barrocos, bom exemplo. 19 e 16. Quem tá no Rio tá na Tupi. E atenção, você que sofre com dor crônica, você que tem aquele problema comum, que é a dor no joelho, que é a dor na coluna, que é a dor no quadril, é comum, muita gente sofre, mas não é normal. Não temos que aceitar conviver com a dor, ainda mais sabendo que existe um produto espetacular como o Articular, que grava bem esse nome, Articular, que esse produto ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e eu vou explicar para você o porquê. Primeiramente, esse produto ele te dá resultado já na primeira semana de uso. É isso aí, você vai acabar com a sua dor já a partir da primeira semana e eu vou explicar para você o porquê desse resultado tão rápido assim. Esse produto, ele não é um produto de fórmula simples, só um magnésio, um cálcio, um ora pronobis, nada disso. Esse produto ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Inclusive, ele tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, tem vitamina D, cartilagem C2 e o principal desse produto, que é o que difere ele dos outros, é o ácido hialurônico ortopédico. Se não tiver o ácido hialurônico ortopédico, não adianta, não tem resultado rápido e eu vou explicar para você o porquê. Antigamente, quando tinha uma lesão, uma fratura, uma luxação, tratava-se com o quê? Com cirurgia, microcirurgia, prótese, aquele material que o corpo pode não aceitar. E hoje esse procedimento ele foi substituído. Hoje bateu, quebrou, lesionou, eles infiltram o ácido hialurônico ortopédico, a famosa infiltração, aquela injeção caríssima e o resultado é na hora. E esse mesmo ácido hialurônico está dentro do Articular, que é por isso que é um sucesso, é resultado imediato, porque quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar para acabar com a sua artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, ligue agora e aproveita, porque os 30 primeiros ouvintes que ligarem, desconto de 80% e o pagamento só para o final de março. Recebe, melhora e paga depois. Ligue agora 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir, 0800 591 5520. E para quem ligar agora ainda vai ganhar de presente o melhor emagrecedor do Brasil, Monjaro Natural. Para você que precisa perder de 5 a 10 quilos, ligue agora que você vai ganhar o Monjaro Natural. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir, 0800 591 5520. Eita, rádio tá de boa. Eu gostosa, não canso de ouvir. Eu me apaixonei quando te conheci. No meu coração quem mora é a Tupi. No meu coração quem mora é a Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h20. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento? Você já viu na Chatuba porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros para você terminar a sua obra. Visite a loja mais próxima, consulte condições. Virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Vamos saber como está o trânsito na linha vermelha. Paulo Lage está de volta. Estou de volta, sim, Sidney Rezende, agora para falar da linha vermelha. Continua a lentidão para quem vai no sentido Baixada Fluminense. Lembrando que teve acidente mais cedo entre o utilitário e o carro remoto, bem no trecho da cidade universitária, lá no fundão. O motorista ainda perde tempo também na Avenida Brasil. Lentidão observo a partir do trecho de acesso para São Cristóvão, vai assim até a altura de Bom Sucesso. Uranos, inclusive, serve como alternativa para você que vai em direção à zona norte da cidade. Boas condições também chegando
mais à frente à Rua Ibiapina. Atenção, mês do consumidor Casas Bahia. Produtos em até 24 vezes no carnê e o melhor, sem entrada. É muita vantagem. Corre para Casas Bahia mais próxima e aproveite. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Sidney Rezende, boa noite. Aqui é o taxista Daíl Santana. Esse todo engarrafamento aí é porque na rua Almirante Barroso está fechada da Graça Aranha até Antônio Carlos. Por isso que está dando esse nó aí no trânsito, está tudo parado. Tá vendo, Thiago Souza, o ouvinte indo ao encontro que você acabou de dizer pra gente, mas pode contar aqui, o que houve exatamente? Então, Sidney, tá tendo uma manutenção, né, no sinal de trânsito ali que tá interditando a Avenida Almirante Barroso no trecho entre a Rua Debrete e também a Avenida Presidente Antônio Carlos no sentido Praça 15. Agora o trânsito, ele tá sendo desviado pela Avenida Graça Aranha e Rua Santa Luzia até a Avenida Presidente Antônio Carlos. Por isso que eu relatei aqui mais cedo nessa movimentação fora do normal aqui em frente à rádio, né, na Rua Santa Luzia, aqui na região central do Rio, Sidney. Aí você vê, ali é muito importante o Almirante Barroso. A Debré é uma rua pequena, né? E, no entanto, causa um impacto grande. Você vê como, às vezes, um sinal de trânsito com defeito, ou uma manutenção, ou uma obra numa das pistas, uma hora como essa, agora 19h22, nós estamos com esse engarrafamento aí há mais de uma hora. Foi quando o Thiago contou aqui pra gente e ele foi checar direitinho, né? O que houve? Valeu, hein, Thiago? 19h23. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos saber agora as informações do Flamengo e do Botafogo, começando pelo Marcos Coelho, falando do Fla. Alô, Coelho! Alô, Sidney, abraço pra você, ótima noite pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. E o técnico Leonardo Jardim já começou a trabalhar hoje no CT Ninho do Urubu. Português contratado pelo Flamengo para substituir o Felipe Luiz, chegou ao local pela parte da manhã, conheceu as instalações, também teve um primeiro contato com os jogadores, porém até o momento ele não foi oficializado. O anúncio ainda não foi feito porque restam ainda alguns trâmites burocráticos para que ele possa assinar esse contrato com o Flamengo. E um detalhe, a missão dele não é nada fácil. Primeiro, substituir Felipe Luiz, que é um ídolo recente da história do Flamengo. E o segundo é que a estreia dele vai ser só no Fla-Flu de domingo, que vai definir o Campeonato Carioca de 2026. Então essa é a missão do Leonardo Jardim, recuperar o brio da equipe do Flamengo e já tentar algo que é raro. No primeiro jogo, o primeiro título. Um abraço, Sidney. Outro abraço, você tem toda a razão. E as informações do Botafogo? Alô, Thiago Veras. Alô, Sidney, amigos da Super Rádio Tupi. O Botafogo avançou junto ao São Paulo pela contratação do zagueiro venezuelano Ferrarese, jogador que vem por empréstimo até 2026. O clube ainda está na janela, que vai até o dia 27, uma janela doméstica, atrás de mais um zagueiro, se tiver oportunidade, e também um lateral esquerdo. Para o jogo de volta da pré-Libertadores na terça-feira, contra o Barcelona do Equador, no estádio Nilton Santos, 20 mil ingressos já foram comercializados. O leste superior está esgotado. Ok, Sidney? Super ok. 19h25. Informação, esporte, emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800-703-0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Isabelle
Benito. Olha só a promoção do Glicoleve Clube no mês do consumidor. No plano Smart 2.0, o mais moderno e menor sensor de glicose do mercado brasileiro, sai por apenas R$ 269 cada. Isso mesmo, cada sensor Bluetooth Smart 2.0 no Glicoleve Clube, só R$ 269. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e ganhe ainda super brindes de boas-vindas. Jornal da Tupi. Informação, cultura. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. Aqui quem fala é Giovana Nader. E aqui é o Vino Fragoso. E a gente gostaria de convidar vocês para o nosso espetáculo Temporal, em cartaz no Teatro Poeira, em Botafogo. A gente está em cartaz de quinta a sábado, às 20 horas. E no domingo, às 19. O espetáculo faz uma reflexão sobre o tempo, dentro de uma relação amorosa, mas também dentro da finitude do mundo. O que a gente tem feito com o nosso tempo? Ficamos em cartaz até dia 26 de abril. Os ingressos estão disponíveis no Simpla. Venham! Super Rádio Tupi. Na feirinha do Mega Box você encontra ovos brancos, cartela com 30 unidades, R$ 15,95. Batata inglesa, quilo, R$ 5,95. A partir de 5 quilos, sai por R$ 5,53. Tomate italiano, quilo, R$ 6,95. A partir de 5 quilos, sai por R$ 6,46. Coco verde, unidade, R$ 3,69. Melancia, quilo, R$ 3,99. Banana prata, quilo, R$ 7,95. Mega Box, muito por muito pouco. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h28. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende e a família Tupi. O mais difícil é controlar a ansiedade. Toda hora dá vontade de comer. Então, quer dizer, para controlar o peso fica difícil demais. A ansiedade é um problema sério. Quem está falando é Francisco de Niterói. Fiquem com Deus aí, um grande abraço. Fala, Sidney Rezende, boa noite, André de Santíssimo. Sidney, eu acho que o estresse é pior, mano. Fechar a boca e fazer um exercício é possível. Atualmente eu tô numa obesidade grau 1. Meu cardiologista me passou isso. Cara, cortei refrigerante. Agora o estresse, ele te pega assim de repente, no trânsito. Mas pra mim o estresse é a pior parada pra obesidade. Boa noite, Sidney Rezende. Quem fala aqui é o Luciano. Sou seu fã e da sua turma da mesa aí, Sidney. Para perder peso, tem que fazer, a maioria, alguns, né? Igual eu tô fazendo. É caminhar e fechar a boca. Comer só coisa saudável. Principalmente legumes e frutas. E aí, Barros, gostou da pesquisa? Gostei. Ansiedade, estresse, pra mim... O mais difícil mesmo é cortar o doce. Esse é meu ponto fraco. Mas legume é teu forte? Não. Não, então não, tem que comer também verduras e tudo. Você, Otávio? O maior seca a barriga que tem. Pedalar, andar de bicicleta. É muito eficaz. Mandou bem. Fechamos aqui, agradecemos a todos. Mais uma edição do Jornal da Tupi. E já está aqui Cristiano Santos, daqui a pouco o Vaguinho também, Patrícia Engo. É a trinca campeã do Tamo Junto. Até amanhã, pessoal.